E agora, continuando o tema da manipulação, como você pode se proteger e enfrentar e talvez desarmar ou então sair de uma relação com um manipulador, né? Meu nome é Cecília Freire, terapeuta de casal e família, psicóloga transpessoal, e estou aqui para te ajudar a sair da dependência afetiva. E esse vídeo é uma série, né? São várias continuações aqui para eu, né, fazer uma sequência, né, e saber o que eu acabei de dizer para não ficar me repetindo nos vídeos. Mas eu estou fatiando uma para você não ficar cansado e outra porque senão eu teria que editar. Então é o seguinte, eu estava contando quais são no outro vídeo eu estava falando quais que são as maneiras com que você pode lidar, né, com o comportamento manipulador, e faltaram alguns aqui, então eu vou rapidamente ainda mencionar. Eu falava no último que é para você não fazer confronto, sarcasmo, hostilidade, porque tudo é motivo para o outro culpabilizar você de que você está atacando ele, né? E focar no problema em questão, né, nesse presente momento. Evitar fazer ameaças, né? Fazer ameaças é sempre uma tentativa de manipular os outros a mudarem seu comportamento ao mesmo tempo que evita mudar as próprias condutas, né? Então simplesmente haja, né? Então você precisa você precisa ter cuidado para você não contra-atacar e para não deixar a agressividade escalonar, né? Porque depois vira violência, né? Aliás, um parênteses. Existe uma diferença entre agressividade e violência, né? A agressividade, ela é verbal e tal, só que ela pode cruzar a fronteira e escalonar para a violência, né? E a violência já é caso de Maria da Penha, né? Mesmo a violência verbal, ela muito rapidamente pode ir para a violência física. Então, por isso, quando você está lidando com uma personalidade agressiva, dissimulada, ou, né, ou personalidade manipuladora, enfim, que é uma pessoa, como eu falava nos outros vídeos, que é uma pessoa que não tem empatia, né, ela não sente a dor do outro, pode até sentir, mas ela atropela mesmo assim, porque ela tem agenda própria, ela não considera o outro um legítimo outro, então, nesse caso, ela muito facilmente pode fazer escalonar a violência e a coisa acabar mal, bem mal, né? Então, por isso, evite a coisa ficar... Para isso, nós vamos ainda, em algum próximo vídeo, falar do que é necessário para você desenvolver uma comunicação assertiva, que não é nem agressiva e nem passiva, né? Você precisa... são formas de você se comunicar assertivamente, falando sobretudo de você, o que você quer, né? Eu quero assim, eu quero assado, né? Eu não quero mais isso, eu quero agora aquilo, certo? Por exemplo, aquelas pessoas que ameaçam largar do companheiro, né? E ameaçam várias vezes, né? Eu falava no outro vídeo sobre a questão de queimar cartucho, né? Quando você não está preparada, quando você ainda sucumbe à culpabilização, poxa, você vai deixar de me dar apoio justo quando eu mais preciso, e esse tipo de conversa ainda te toca, né? Então, você ainda não consegue dar esse passo. Então, por isso que, ao invés de você ficar nas ameaças, né, vou te deixar, porque assim não dá, blá, blá, você faça isso quando você estiver convicta e aí você faz de uma vez, tá certo? Então, não se desgaste, não queime cartucho, evite se expor à agressão e tal, para você se preservar, né? Então, nunca faça ameaça, simplesmente haja. Tenha cuidado para não contra-atacar. Faça apenas o que realmente precisa para se proteger e garantir suas necessidades, né? Aqui conta um caso, né, do livro em que a pessoa já falou tantas vezes que ia deixar a outra, né, que o outro já estava até acostumado. E o que acontece nesse caso? Ele reforça a manipulação para que o outro não bata asas, né? Então, no caso, começa a ameaçar se suicidar e outras coisas desse tipo, né?
haja rapidamente. Aqui ele faz uma comparação, né, é mais fácil parar um caminhão sem freios ladeira abaixo assim que ele começa a descer. Uma vez que ele ganha velocidade, é tarde demais para agir. E eu sempre falo que quando você fica demasiado tempo com uma pessoa que te faz mal, né, aliás, agora eu vou refrasear. Quando você fica demasiado tempo permitindo que alguém te faça mal, ou outra frase ainda, quando você fica demasiado tempo se fazendo mal com as mãos do outro ou com a boca do outro, né? Você entendeu a mensagem, né? O ruim disso é que a sua autoestima vai sendo drenada, né? Você vai perdendo amor próprio, você vai perdendo a autoestima, né? Você vai enfraquecendo de fato para bater asas e sair disso, né? Você acaba se acostumando também. Nós somos seres de hábitos. As nossas redes neurais vão se formando a partir daquilo que a gente mais frequentemente fornece, né, para o nosso sistema, né? Aquilo que a gente mais está habituado a fazer, a pensar, a falar, né? Enfim. Então, acaba que você fica fraco, né? Você fica com as redes neurais, inclusive, viciadas nessa gangorra emocional, porque isso dá muita adrenalina, né? Você ficar sempre na expectativa, ai meu Deus, como é que ele vai chegar em casa hoje? Ai, você vive sobressaltada, né? Só que a tua química está viciada nisso já, por mais horrível que pareça, mas vicia, né? Você está acostumada a dar um tipo de ração para o teu cachorro e, né, ele acostuma, enfim. Então agora precisa desviciar, né? Então daí falamos do agir rápido, né? Então esses indivíduos não possuem freios internos, né? Uma vez que estão perseguindo seus objetivos, é difícil pará-los. Então, como eu falava, eles têm agenda própria e você serve esse propósito, né? Você está ali para ser útil, né? Um inocente útil. Para envolver com sucesso essas pessoas, encontrar uma oportunidade de dar um conselho ou causar algum impacto, é preciso agir ao primeiro sinal de problema, né? Então não deixa a coisa crescer, esse é o recado, tá certo? Fale por você, né? Então aquilo que eu falava, eu me sinto assim, né? Porque se você ficar acusando, ele vai te enrolar, tá certo? Então eu me sinto assim, né? Use afirmações na primeira pessoa e não tome a liberdade de falar em nome de ninguém mais, né? Usar os outros como escudo transmite sua insegurança. Lide com seu aspas oponente de igual para igual. Tenha a coragem de defender de forma direta e aberta o que você quer, porque isso também vai intimidar ele um pouco. Fala assim, nossa, ela está falando por ela, nossa, ela não está mais tão dependente emocional de mim. Ih, caramba, acho que eu estou perdendo terreno, né? Então isso vai fazer ele recuar ou se colocar no lugar dele. Vamos observar se é uma pessoa que vai te respeitar, né? Faça acordos sensatos. Faça acordos apropriados e concretos, passíveis de comprovação e execução. Esteja preparado para honrar suas obrigações, tanto quanto espera que a pessoa com a qual está tratando honre as dela. Não fazer promessas que não pode cumprir, pedir algo que saiba que não receberá ou que poderá deixá-lo em risco de ser manipulado, né? Então, não faça isso, certo? Aqui, quando barganhar com um indivíduo de personalidade agressiva, tente propor o maior número possível de cenários em que todos saiam ganhando, né? Então, essa é a ferramenta de empoderamento pessoal mais eficaz, pois usa de forma construtiva a determinação do indivíduo com personalidade agressiva para vencer, né? Há apenas 4 tipos de cenários possíveis envolvendo você e ele. No primeiro ele vence e você perde, né? Isso na cabeça dele. Esse é o cenário que mais apreciam. No segundo, você vence e ele perde. Essa é a situação mais repugnante para ele. E ele fará de tudo para evitar. No terceiro, todos perdem. Eles detestam perder, né? Então, mas eles farão o possível para garantir que você tampouco saia ganhando, né?
Então, por mais mórbido que seja, essa é essencialmente a cena que acontece com muita frequência nos relacionamentos conflituosos que terminam em assassinato seguido de suicídio, né? Que é aquele cara que fala assim, você não vai ficar, né? Você tá namorando o outro, vou matar você e mato ele, né? Não tem essas conversas? O quarto cenário é aquele em que todos saem ganhando. Essa não é uma situação tão desejável para o agressor quanto a primeira, né, em que apenas ele ganha. Mas é a segunda melhor opção e é bastante tolerável, né? Uma personalidade agressiva fará praticamente qualquer coisa para evitar a derrota. Portanto, definir alguns termos e condições para o agressor conseguir pelo menos algo do que deseja já é meio caminho andado. Isso aqui nós estamos falando já dos finalmente, né? De como que você vai fazer os acordos para que você se safe, né? Porque eles são perigosos, né? Não estamos falando de gente boazinha, de gente que tem medo da lei, tem medo de ser preso. Nós estamos falando de personalidades com distúrbio de caráter, tá certo? Não é bolinho não, viu? Procurar e propor o maior número de maneiras possíveis de ambos conseguirem algo a partir de ações diferentes abre as portas para uma relação muito menos conflituosa, tanto com personalidades agressivas quanto agressivo-dissimuladas. Tá certo? Bom, então prepare-se para as consequências, né? Você precisa se respaldar, certo? Seja honesto consigo mesmo, né? Uma maneira de preparar-se para as consequências é antecipá-las, né? Prevê-las, avaliação sensata do que um indivíduo pode fazer, certo? Seja honesto consigo mesmo, conheça e seja dono de suas próprias agendas. Bom, minha gente, agora nós vamos continuar falando das táticas, tá? Você já sabe meu canal, Cecília Frei Criando União, assine e você vai receber as novidades aí. Então, até o próximo vídeo.